E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma leitura do Evangelho de Lucas. Estamos lendo o Evangelho de Lucas e agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 20. Me diz aí se você está conseguindo acompanhar a leitura, o que você está achando, o que você está aprendendo, quais são os princípios que você conseguiu destacar aí, perceber. Comenta, compartilha, envia para aquele amigo, para aquela pessoa que você lembrou quando estava fazendo essa leitura, quando fez também as leituras anteriores, né? Nosso objetivo aqui é criar constância, descobrir os tesouros escondidos na palavra, nas escrituras e também aprender os princípios milenários, porque essa escritura aqui ela é rica, e também saber mais sobre Cristo, sobre Jesus, tá bom? Vamos lá fazer a nossa leitura do capítulo 20. Capítulo 20 vai falar sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é questionada, né? Então vamos ver aqui, ó. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade, né? Deixa eu destacar essa palavra aqui. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Imagina, né? Aí aqui eu abro um parênteses para fazer meu comentário. Imagina Jesus entrando ali e eles questionando, né? Achando que Jesus era um Zé Ninguém, vamos dizer assim, né? Vamos fazer a continuação da leitura aqui, versículo 3. Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Ficaram ali discutindo a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era o profeta. João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. Olha só. Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Gente, eu fico assim, abrindo um comentário, fazendo um comentário. Eu fico assim, maravilhada com a forma que Jesus lida com certas questões, principalmente questões difíceis, né? Com pessoas difíceis, porque eles eram difíceis de lidar. Né? E Jesus sempre respondendo pergunta com pergunta, jogando a pressão de volta para eles, né? Tanto que eles ficaram pensando aqui. Então, e as respostas de Jesus, as perguntas magníficas, eu aprendo muito e vamos aprender juntos aqui também. Vamos agora ler o versículo 9, a parábola dos lavradores maus. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo para eles, também o insultaram. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas, não tinha visto a vírgula aqui, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho, certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse da terra. Posse. Deixa eu anotar isso aqui. Então, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Vamos afastar um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. Vamos afastar um pouquinho mais para cá. Isso aqui. Aqui.
Tá bom aqui, né? Tô perdida. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Jesus olhou para eles e perguntou, no versículo 17, tá? Então, o que significa esta... Então, Jesus olhou para eles e perguntou, então, o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Pedra pesada. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Olha isso, eles perceberam. Isso aqui eu preciso destacar. Eles perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Gente, sabe o que é interessante? Olha como esse negócio aqui é interessante. É que Jesus não pegou e falou assim, olha, sabia que vocês são lavradores maus? Vocês são isso. Não, Jesus não fez isso. Jesus pegou, contou uma parábola. E Jesus fez com que eles mesmos dissessem quem eles são. Sabe? Eles mesmos olhassem para si, refletissem e se achavam na história. Sabe? Jesus não disse quem era quem. Jesus fazia com que eles mesmos apontassem para si mesmo. Jesus não precisou, isso que eu achei a palavra. Jesus não precisou apontar eles. Eles mesmos se apontaram, né? Eles mesmos se apontaram. É interessantíssimo. Esses perceberam aqui, é esse apontamento que eu estou falando aqui. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Aqui agora o versículo 20, tá? Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Anota que no entanto, tinham medo da reação do povo. Isso. Então, vamos continuar. Esperando uma oportunidade, versículo 20, tá? Os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo. Olha só, tentadores. Olha só, tentadores. Fazer Jesus dizer algo. Olha isso aqui. Gente, isso daqui me lembra, gente, sabe? Olha a quantidade de líderes, né? Que faz isso. Olha só, líderes maus, líderes com corações perversos, pessoas. Aqui eram os líderes, mas só podem ser pessoas também com coração perverso, que fica ali tentando fazer com que você diga algo para te comprometer. Fica ali criando armadilhas, situações para pegar uma fala sua para poder usar contra você, né? Porque aqui começou já isso, uma perseguição contra Jesus. Então vamos lá. Começando a ficar já, né, aflorado. Ai, Jesus. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram, mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Olha só. Então, diga-nos, é certo pagar imposto a César ou não? É a mesma coisa que você... Sabe aquelas perguntas assim, ó? Eu tenho que dar o dízimo ou não? Então, aparecem umas perguntas assim de vez em quando, né? Então, vamos lá. Aqui tá falando isso. Eu devo pagar imposto a César ou não? Porque naquela época, né? O imposto era pago a César. E aí, o versículo 23 diz assim, ó, Jesus percebeu a hipocrisia deles. Olha, Jesus percebeu. Jesus era muito inteligente. É inteligente. Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, mostrem-me uma moeda de prata. Eu amo Jesus porque ele sempre pega uma analogia ele sempre pega a dinâmica. Ele usa a dinâmica, né? E faz com que a pessoa aponte para si. Jesus não aponta eles que se apontam.
porque eles se enxergam, né? Vamos lá. Mostre-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. Olha a sabedoria de Jesus, gente. Sabedoria de Jesus. Jesus dava cada resposta linda. Cada resposta linda. Vamos lá. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Olha, versículo 27. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei, a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Então, cadê aqui? Ele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem será a esposa, de quem ela será esposa na ressurreição. Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o casamento é para pessoas deste mundo, mas na era futura, de novo aqui, era futura. Aqui, a gente leu isso aqui em capítulos anteriores, falando sobre o mundo futuro, lembra? Quem está acompanhando direitinho vai lembrar que eu fiz esse grifo, né, falando do mundo futuro, para quem acha que só existe esse mundo. Aqueles que foram considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão nem se darão em casamento e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Nesse sentido, será como os anjos. São filhos de Deus e filhos da ressurreição. Isso aqui, gente, eu lembro que algumas vezes, eu vou fazer um comentário, tá? Eu lembro que eu já ouvia pessoas perguntando assim, principalmente familiares, casais, né, falando assim, quando eu morrer, né, será que quando eu chegar lá eu vou ver meu marido que morreu? Será que ele vai lembrar de mim, né? Será que é meu marido, né? A gente vai ser marido lá, marido e mulher e tal. E aqui esse versículo responde essa pergunta, né? Que não tem casamento lá. Lá não tem as coisas que tem nesse mundo. Lá vai ser algo diferente, né? Serão filhos e filhas, né? Aí vamos aqui continuar no versículo 37. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vamos aqui, para o lado, essas anotações aqui é da outra leitura, tá? Então desconsidere. Não sei se precisa desconsiderar, né? Porque sempre é um acréscimo. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem, todos vivem. Ele é um Deus vivo, então não faz sentido ele ter parceria com a morte, né? Não faz sentido. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei. E ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. De quem o Messias é filho? Vamos lá, versículo 41. Então Jesus lhes perguntou: por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Olha essa pergunta. Vou destacar para meditar nela depois.
Porque se diz que o Cristo é filho de Davi. Afinal, o próprio Davi escreveu no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Né? Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações. Parece que começou com uma pergunta e terminou com uma pergunta aqui, né? Não desenvolveu, não discorreu a resposta. Mas, enfim, vamos dar sequência. Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Ai, gente, não vou comentar, não precisa comentar, né? Mas que dificuldade desses homens, né? Tipo assim, faça o que eu falo, mas não faça faça o que eu falo, mas não fala do que eu faço. Algo assim, né? Tem um ditado assim, né? Só faz o que eu tô mandando, só faz o que eu prego, mas não vive. Só fala para as pessoas viverem, mas não vivem. É isso, exatamente isso. Eu encerro a nossa leitura de hoje. Te convido para você compartilhar. Eu sou a Maria DJ, pode me chamar de DJ. E eu te espero na próxima leitura do capítulo 21 para a gente fazer essa leitura maravilhosa, né? Tem dia que a leitura ela é bem confrontante, né? E tem dia que a leitura ela é muito assim despertadora. Fica aqui para a gente esse aprendizado. O que você aprendeu dessa leitura maravilhosa? E compartilha aqui, deixa seu comentário e vamos continuar a nossa leitura, criando constância e compartilhando, vivendo aquilo que a gente está aprendendo, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima.